estamos acostumados a fazer. Sábado agora, então, Santa Droga. Sábado, ceia em todas as congregações. Congregações, nós já conversamos com os dirigentes, ceia em todas as congregações. Domingo nós vamos ter escola dominical normalmente aqui, tá bom? 10h30 você pode... Eleição, que hora começa? 8 horas da manhã? As eleições? 8 horas. Então, você pode ir lá, passar lá, votar, depois ir para a escola, ou sair da escola e votar. O importante é que você faça o teu compromisso, não é mesmo? De estar votando. Então, aqui vai ter, normalmente, escola bíblica dominical. Nossa escola é muito boa e a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de estarmos na escola bíblica dominical. Amados, nós vamos iniciar hoje uma série que tem algo que tem me incomodado muito. Eu estava, coisa do mês passado, foi mês passado mesmo, eu estava aqui na minha sala e quando eu chego aqui pela manhã, eu sempre faço o meu momento de oração, momento de leitura de Bíblia, e me deparei com um versículo lá de Lucas 18:8, se quiser botar lá, pode botar, e isso me chamou a atenção, Lucas 18:8. Quando eu estava lendo esse texto de Lucas, e eu chego nesse texto, o que está acontecendo com a mídia? A mídia está tudo bem lá, Marcinho? Está tudo bem lá? Algum problema? Está tendo algum problema aí? Tá? Está tendo problema? Tá. Então, eu estava lendo esse texto e eu percebi que Deus falou muito comigo. E esse texto, ele diz assim, exatamente assim, Lucas 18:8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Vamos ler juntos? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta, né? Que quem está falando? O próprio Jesus falando. Quando o Filho do Homem vier, vai achar fé na terra? Então vamos lá. Tudo nos mostra que Jesus está próximo. Talvez você diga assim, pastor, os discípulos 2000 anos atrás falavam que Jesus estava próximo. Passou 2024 anos, ele não chegou ainda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nunca Jesus esteve tão próximo como ele está agora. Não é? Tudo o que está acontecendo neste mundo mostra que Jesus está às portas. E a preocupação de Jesus era uma só. Quando eu voltar, eu vou achar fé. Eu vou achar fé. Aí você diz assim, mas como é que é isso? Porventura achará fé. Jesus vai ficar procurando fé? Cadê a fé? É assim que ele vai ficar procurando? Não. A fé, você não se expressa por atitude somente. Existe sim a possibilidade de você expressar sua fé com atitudes, mas a sua fé, você a demonstra de uma forma diferente. E é exatamente isso que eu vou falar com vocês hoje. A forma de você demonstrar fé, e o tema hoje, o tema do mês é coisas da fé, mas o subtema é fé que agrada a Deus. Qual é a fé que agrada a Deus? Nesse texto que nós lemos de Mateus 15, 21 ao 28, é uma história bem conhecida de todos nós. Mas deixa-me, antes de entrar diretamente no texto, dizer uma coisa a vocês. Nós do século 21, estamos vivendo uma crise de fé muito grande, né? E muitos estão perdendo a fé, mas muita gente perdendo a fé. Quando que isso acontece, pastor? Isso acontece, verdade? Acontece. A perca da fé acontece com pessoas que não têm raiz. Que não têm raiz. Quando a pessoa não tem raiz, ela perde a sua fé. A raiz é que vai dar sustentabilidade para a planta. Nenhuma árvore vai subsistir se não tiver uma raiz boa. Crente é a mesma coisa. A sua fé ela é genuína quando você tem raiz boa.
A nossa raiz se chama Espírito Santo de Deus. A nossa raiz é aquele que mora em mim, mora em você. Se o Espírito não mora, não tem raiz nenhuma, irmão. Você é uma folha seca, você é uma planta seca. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é aquilo que eu já disse, não é pular, gritar, espernear, não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é o obediente, é aquele que ouve e guarda no coração. É aquele que escuta e faz exatamente o que a palavra manda fazer. Este é o crente raiz de verdade, né? Muitas pessoas perdem a fé quando chega a angústia, quando chega a dificuldade, quando morre uma pessoa da família, morre o marido, morre a esposa, morre um filho, a pessoa se desespera e ela perde a fé. Isso não é motivo de perder a fé. Nós não podemos, de forma nenhuma, porque perdemos o ente querido, deixar a nossa fé de lado. Aí vai demonstrar que nós não tínhamos raiz mesmo, mas o crente lavado, remido no sangue de Jesus e que tem a sua fé firmada, ele entende que aquele momento de crise, aquele momento de dificuldade, a perca de um parente, de um ente querido, não vai mexer com a sua fé, não. Vai mexer com a sua emoção, faz parte, somos seres humanos, mas a minha fé, nada pode abalar a fé do cristão, nada pode abalar a fé do servo de Deus. Por quê? Porque a minha fé está firmada naquele que veio, morreu, ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. É este chamado Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas também existe aqueles que perdem a fé por negligência. Por negligência? Opa! Tem muita gente que perde a fé por ser negligente. E a negligência faz com que você perca a sua fé. E para você achá-la depois é difícil, principalmente com crente negligente, não é? Muitos perdem por amor ao mundo. Por isso que lá em 1 João, no capítulo 2, e no versículo 15, diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, né? Não ameis o mundo, nem aquilo que está no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Preste atenção. Lá 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o texto aqui de João diz que quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Então João 3,16 nem adianta citar. Se você ama o mundo, não adianta citar 3,16. Não, porque Deus amou o mundo, Deus me amou. Não, se você ama o mundo ainda, não adianta. Eu disse por esses dias aqui que o povo sai do Egito, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Não saiu deles. Eles estavam pensando no Egito. Eles estavam lá, puxa vida, lá tem pepino, né? E eu adoro pepino. Mas pepino de verdade, não pepino, né? Eu gosto demais de pepino. E quando nós fomos a Israel, eu fiquei bobo de ver lá com pepino no café. É de manhã, no almoço e na janta, para vocês verem como é que o povo gosta de pepino. Porque aprenderam no Egito. Não é pecado comer pepino não, tá, irmãos? Mas eles só ficavam lembrando da cebola, do pepino, do não sei o quê. Você está entendendo por quê? Eles de verdade tinham saído, mas não saiu do coração. Deixa eu dizer uma coisa a você nessa noite. Você diz que tem fé, você exercita a sua fé. Irmão, esqueça o mundo e as suas concupiscências. Esqueça o mundo e as suas concupiscências. O mundo não tem nada que possa lhe agradar. O mundo não tem nada que possa satisfazê-lo. Quem satisfaz o homem e a mulher de Deus é o Espírito Santo de Deus. Ele sim, nós vivemos no mundo, mas nós somos do mundo. Nós estamos aqui por um tempo. O Senhor vem buscar a sua igreja. O Senhor tem um lugar para nós. Por quê? Eu não sou daqui, você não é daqui. Nós não somos daqui. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós se apossarmos da terra prometida, eu preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Oswaldino, domingo passado, trouxe uma saudação aqui, e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando depois, até brinquei com ele essa semana. Ele olhou assim e falou, puxa vida, a igreja é tão bonita, imagina o céu, como é que se a nossa igreja é bonita assim, imagina o céu. Ele falou isso domingo passado aqui. Não é? Imagina o céu, como é que é o céu, Jesus? Não é? O que o Senhor foi preparar para nós? Ele falou, eu vou preparar lugar para vocês, imagina que lugar fantástico. Agora, pastor Ismael, qual é a fé que agrada a Deus? Qual é a fé que agrada a Deus? Aí nós entramos no texto. Veja só que coisa interessante, tá? Aqui nós vamos encontrar uma mulher
cananeia. E a vida dessa mulher agradou a Deus. Ela não pertencia ao povo de Israel. Era considerada gentia. E vou dizer uma coisa a vocês. Em algumas Bíblias por aí, tem no rodapé esse comentário. Os judeus consideravam quem não fosse judeu como cachorro. Literalmente. Eles, não é judeu? Você é cachorro. Eles falavam exatamente isso. Tá? Eles não consideravam gentios como gente que fosse de Deus. Eles não aceitavam de forma nenhuma. Tá? Essa mulher, ela agrada a Deus. Ela agrada tanto a Deus que a história dela chega até nós. Para demonstrar a nós que existia fé em alguém que ninguém dava nada, mas que agradou a Deus. E que nessa noite nós possamos aprender com essa cananeia, não é? Que nós podemos agradar o coração de Deus, não é? Mesmo no auge da sua dor, da sua angústia, do seu sofrimento, a sua fé, a fé desta cananeia, revelou verdades que agradou o coração de Deus. Ela passava por um momento extremamente difícil. O texto de Mateus vai nos dizer que essa mulher, ela tem um problema sério. A filha está endemoniada. Irmãos, endemoniada. O texto não é claro em dizer o que essa filha fazia, mas eu sei porque eu já vi pessoas endemoniadas. A pessoa endemoniada, eu nunca vou esquecer, eu já contei isso aqui. Meu irmão dirigia uma congregação que chamava Fartura. E era tudo esses bancos que nós temos lá em cima, banco pesado. E eu vi um endemoniado, uma mulher endemoniada levantar um banco desse, sozinha. Eu vi. Nunca vou esquecer disso. Pega um banco desse aí para ver se você consegue pegar sozinho. Ela levantou com as duas mãos assim para jogar em cima dos crentes, dentro da igreja. O demônio faz isto. E essa mulher passava por essa dificuldade porque tinha uma filha que com certeza quebrava tudo em casa, era sua vergonha. Mas essa mulher escutou falar de Jesus. Essa mulher escutou falar que existia alguém que poderia solucionar o seu problema. E é uma coisa interessante que essa semana, eu passando aqui em São Carlos, e eu vi um irmão da nossa congregação, de repente até aqui, parado com o carro, né? Eu vi assim, aí eu parei assim, falei, irmão, tudo bem aí? Acabou a bateria do carro. Eu falei, Jesus, acabou a bateria? E aí? Não, já chamei alguém lá, tá? Eu fiquei pensando assim, falei, puxa vida, tá vendo só? Carro sem bateria não anda. O cara deu na partida, não vai. É interessante isso. Isso já aconteceu comigo quantas vezes? Quantas vezes você já ficou sem bateria? Alguém aqui? Ixi, pensei que era só eu. Mas você já percebeu que você só percebe que a bateria acabou quando ela acaba? Ela não dá sinal. Vou acabar, tá? Você me troca. Não, a hora que você põe, não vai. E aí? Não vai, não adianta, porque não vai. Tem que fazer chupeta, nem sei se pode fazer chupeta mais. Pode aí, fazer chupeta. Tem que fazer chupeta, que é aquele trem que põe assim. Ou tem carro que não pode fazer chupeta. Eu ouvi dizer que parece que carro automático não pode fazer chupeta. Não é isso mesmo? Acho que não pode. Tá? Então, veja só. O que é isso? Faltou bateria. O que é a bateria no carro? É a energia do carro. O que é a fé do crente? É a energia do crente. Sem fé, você não faz nada. Você vai estar ali e não deu. Por quê? Não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a definição de fé está lá em Hebreus. Fé é o firme fundamento do que você não vê. Você não está olhando, mas você está esperando. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, muito bem. Primeira coisa. A fé que agrada a Deus é aquela que não se detém diante de obstáculo. Você vai passar por cima. Você não vai ficar preocupado. Por um momento, Pedrão mostrou, homem de fé, se é Jesus mesmo que está andando em cima da água, faz com que eu ande também. Então pode vir. E Pedrão, foi com tudo.
E estava andando em cima da água. Que bacana, né? Mas, de repente, vacilou. Por quê? Acabou a bateria. Acabou a bateria. E ele afundou. Porque ao invés de olhar para Jesus, ficou pensando no vento, está muito vento, olha a água. Não, ô irmão, você que é crente na pessoa do Senhor Jesus, não deixa a sua bateria descarregar, não. Pastor, como é que eu faço? O senhor acabou de dizer que a bateria acaba de repente? Não, crente é diferente. Crente quando ora, quando lê Bíblia, quando escuta a palavra de Deus, a bateria não acaba nunca, porque o Espírito Santo mora nele, o Espírito Santo vive nele. O Espírito Santo só vai sair se você não der lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo só vai se retirar se você pecar, se você errar, e fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Mas se você agradar a Deus, a sua bateria vai estar carregada, o Espírito Santo vai te encher, você vai falar línguas estranhas, você vai profetizar, você vai pregar, você vai ter a alegria dos céus. Por quê? Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Uma fé que não agrada, a fé que agrada a Deus é aquela que não detém diante dos obstáculos. Olha só. Minha filha está endemoniada, sofrendo muito. Jesus não deu a mínima. Mas nem olhou. Tá? Mas não está nem aí. Aí ainda, para piorar, os discípulos se aproximam de Jesus e falam assim, Jesus, manda essa mulher embora. Por quê? Porque ela era gentia, não era judia. Se ela fosse judia, podia até ser, que os caras não falassem nada, mas mesmo assim ia falar. Tá? Aquele povo era terrível. Manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Para chegar até Jesus, essa mulher de fé, ela teve que enfrentar o quê? Barreiras sociais, preconceito, a indiferença dos discípulos e, por fim, o silêncio de Jesus. Aí lascou tudo. Meu Pai do céu, como é que é? Para chegar até Jesus, essa mulher aí, ela teve que enfrentar barreiras sociais. Barreiras sociais porque ela não era judia. Ela era uma cananeia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, preconceito, porque não era judia. Indiferença dos discípulos. Os discípulos não querem nem saber de quem não fosse judeu. Manda embora, está perturbando. E para acabar de lascar tudo, né? Quando talvez alguém falasse, não, Jesus agora vai virar para essa mulher e falar, pode vir. Não, Jesus não deu a mínima para ela. Então, qual é a fé que agrada a Deus? É a fé que não te detém diante dos obstáculos. É a fé que você exerce, independente de saber que você tem um muro lá na frente. É a fé que você tem, independente do problema que é enorme diante dos teus olhos. É a fé que você tem, que você sabe que todo mundo disse que não tem jeito, mas você fala, eu vou no nome do Senhor Jesus. Davi, ele disse, você vem a mim com varas, você vem a mim com espada, com escudo. Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Não pense os senhores que foi aquela pedrinha, que foi a funda. Não, foi a mão do Senhor e a fé de Davi. Eu matei leão, matei urso, então eu passo por cima também. Em nome de Jesus, não permita que nada venha deter a sua fé. Exercite ela, vai para cima. Deus é com você, você é cheio de Deus. Então não se preocupe. Esta fé que agrada a Deus é a fé que não nos detém diante dos obstáculos da vida. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Aleluia! Ô irmão, carrega a tua bateria aqui nessa noite. Hoje é noite de carregar a bateria. Ela está descarregando. Vamos carregar a bateria. Vamos buscar. Deus nessa noite, Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer te encher de graça. Para você sair daqui dizendo, opa, minha bateria não está descarregada não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento difícil dessa vida, da vida dessa mulher, Jesus resolveu testá-la. Antes de dar a bênção e mostrar aos seus discípulos que Deus não faz acepção de pessoa. Principalmente quando essa pessoa tem fé genuína. Deus não faz acepção de pessoa, de jeito, não.
é branco, preto, amarelo, azul, pequeno, anão, gigante. Deus não faz acepção de pessoa. Tá? Ela encarou, a mulher, essa situação de frente. De frente. Vou continuar gritando. Tá? E a fé daquela mulher agradou a Deus. Irmãos, vencer obstáculo já é parte do milagre. Pensa nisso. Se você conseguir vencer os obstáculos, já é parte do milagre. Então, vença os obstáculos. Talvez você tenha vindo aqui hoje, porque o Marcos te ligou, porque o pastor mandou um aviso lá para os dirigentes, e você falou, não podia, mas eu estou aqui. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, no nome de Jesus, vencer os obstáculos, já é parte do milagre que você precisa. Entenda isto. Tá? Então, primeira coisa, a fé que agrada a Deus é a que não se detém diante dos obstáculos. Segunda coisa, qual é a fé que agrada a Deus? Que revela sua humildade diante daquilo que se deseja. Nós estávamos no pequeno grupo na segunda-feira e nós falamos um pouco sobre isto, né? O Milton que falou. O Milton não está aqui porque está trabalhando. O Milton tomou a palavra e falou, a gente tem um costume de querer exigir de Deus algumas coisas. A gente quer exigir. Não, Deus, o senhor tem que me dar. Ô Deus, eu sou gente boa do dízimo, da oferta, Senhor, eu não perco um culto. Eu cuido do ministério tal na igreja. Não é verdade? Não vamos apontar ninguém aqui não, porque se eu apontar lá, tem 3 para mim aqui. Tá? Então não vou apontar ninguém. Mas é mais ou menos isso que acontece com a gente. A gente, às vezes, faz umas exigências para Deus. Sabe? E às vezes a gente quer botar Deus nas cordas. Se o senhor não... irmão, para. A fé que agrada a Deus é aquela que revela a sua humildade diante daquilo que você deseja. Daquilo que você deseja. Quando ele disse isso, eu aproveitei e falei da minha esposa. Quando a Mariana nasceu, era natural. E nós não podemos dizer que não era verdade. Normalmente, quando uma mulher está grávida, ela fala assim, primeira gravidez, o que Deus mandar, tá bom. Não é o seguinte, fala. Né? Aí vem 5 meninos. Vem 5 meninos. Se ela ficar grávida na 6ª vez, vocês acham que ela vai falar, eu quero mais um menino? Não, né? Vamos ser sinceros. Então, em casa nasceu 2 meninos. E era natural que minha esposa, queria uma menina. Ué, não era. Mas nós nunca... Tanto eu como ela, nunca... Eu queria pedir oração, irmãos, porque o senhor sabe, eu estou grávida. Eu queria que o senhor orasse, porque eu queria tanto uma menininha. Nunca vi ela fazer isso e nunca ninguém me viu fazer isso. Sabe por quê? Porque a vontade não é minha, é de Deus. Querer, eu posso querer? Ué, não é pecado querer? Não é pecado querer. Só que tem o seguinte, a fé que agrada a Deus é aquela que revela a sua humildade diante daquilo que você deseja. Eu orei muitas vezes, Senhor, se for possível, eu tenho 2 filhos, o Senhor nos desse uma menina, até para agradar o coração mais da minha esposa do que do pai. A filha, a mulher, ela é muito apegada à mãe normalmente. Não é que ela não seja apegada ao pai, imagina, mas é a companheira da mãe. E a minha esposa disse ao médico que fazia o pré-natal, eu não quero saber o sexo. Quando eu vier aqui com a minha mãe, com o meu marido, com a minha sogra, não é para contar para ninguém. Não quero saber, só quero saber na hora que nascer. E foi assim. Pastor, mas como é que ficou o enxovalzinho? Aquele jeito lá, né? Uma cor que servia tanto para homem como para mulher. E fez. Né? Porque roupinha de bebê tudo igual, né? Não muda nada, muda a cor. Mas ela fez uma cor lá mais ou menos e vamos embora. E nasceu menina. Agora, eu posso contar isso, porque nós nunca falamos, Senhor, pelo amor de Deus, já tem o Benhur, já tem o Mateus, eu quero uma menina. Não. Senhor, dê a ela uma boa hora. Senhor, que essa criança nasça com saúde. O que vier, a gente mata no peito e cria. Irmão, você está pedindo direitinho aí?
Está pedindo? A tua fé está agradando a Deus? Ou você está dizendo assim, ou o senhor vai me dar, ou eu saio da igreja. Ou o senhor vai me dar, ou eu não dizimo mais. Ou o senhor me dá, ou... Irmão, não faça essa loucura. Não faça essa loucura. Jó fez essa loucura, sabia? A gente fala muito bem de Jó, né? Mas lê lá a Bíblia. Jó quis... mas por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus falou o quê? Nada. Deus não respondeu nada. Ele perguntou, Deus não deu a mínima. Aí Deus perguntou para ele, onde você estava quando eu te fiz? Onde você estava quando eu fiz o mundo? Quem que é você, camarada? O que você está pensando, seu Jó? Você está entendendo? Então, a fé que agrada a Deus é aquela que revela a nossa humildade diante daquilo que nós desejamos. Então veja só o versículo 23. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, por vir atrás. Ele respondeu, eu fui enviado, aí Jesus responde, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Deu uma notícia legal, né? Para os discípulos. Os discípulos já estavam mandando ela embora, e Jesus ainda fala assim, eu vim para as ovelhas de Israel. Não é isso aí mesmo, Jesus, então manda embora. Manda embora. Se o senhor só veio para as ovelhas de Israel, a mulher veio, aí irmão, aí arrebenta com tudo. Aí arrebenta o coração de qualquer um. O texto diz, a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Puxa vida, vocês estão vendo? Rejeitada, manda embora. Qual é a da mulher? Ela se ajoelha e adora o Senhor. Você quer receber, meu filho? Você quer que a tua fé agrade a Deus? Se humilhe diante do Senhor. Desça. Importa que ele cresça e que eu diminua. Para de levantar esse narizinho empinado seu. Você não é nada. Você é simplesmente algo que Deus fez e teve misericórdia da tua vida. E você está aqui pela misericórdia do Senhor. Para de ser nariz empinado. Você que é dirigente, você não manda na igreja. Quem manda na igreja é Jesus. Segura lá a tua boca. Segura a tua forma de ser. Seja humilde. Desça para Deus te abençoar. A mulher se ajoelhou e adorou ao Senhor. Me ajuda. E ela está esperando, naturalmente, se ajoelha, está esperando. Jesus fala assim, poxa, legal, mulher, você não é judia, é cananeia, então... Não, Jesus parece que dá uma nela, né? E continua. Por quê? Naquele momento estavam os discípulos de Jesus, e Jesus sempre era acompanhado de muitos fariseus. Mas sempre tinha fariseu na cola de Jesus. Então, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Aqui, a expressão de Jesus é cachorrinho. Ele não fala cachorro. Por quê? É uma forma carinhosa de falar de cachorro. Aqui, Jesus já revela algo diferente. Os judeus diziam, é cachorro, é tudo cachorro, mas ele chama de cachorrinho. Não é? Eu tenho um cachorrinho lá em casa, né? Às vezes um pastor alemão desse tamanho. Eu tenho um cachorrinho. Meu irmão, cachorrinho? Desse tamanho? Misericórdia. É um pitbull. Aí eu tenho um cachorrinho em casa. O que é um pitbull? Jesus amado, pitbull é cachorrinho, mas é a forma carinhosa da pessoa tratar o animal. E Jesus fala exatamente isso. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Há um período de silêncio. E Jesus fica ali, e a mulher olhando para ele. Né? Eu não posso lançar comida dos judeus, os filhos, né? E dar para os cachorrinhos. Não posso fazer isso. Interessante. Muito interessante. Jesus não usa esse termo para rebaixar a mulher, e sim para mostrar que ela não era menos digna de receber a sua bênção do que qualquer outro ser humano. Não, de jeito nenhum, tá? Agora, a pergunta que se faz, o que eu, qual seria a minha reação se Jesus falasse isso para nós? Olha, nós queremos em Jesus, nós aceitamos Jesus, mas Jesus chega e fala, meu filho, o negócio é o seguinte, ó, para você não vou já dar para os cachorrinhos, tá bom? Qual seria a sua reação? Desviar? Sair da igreja? Sair do ministério? Abrir uma igreja? Dizer que o teu Jesus que você vai abrir igreja é outro Jesus? Não é aquele lá não, porque esse aqui me chamou de cachorro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa.
Deixa eu te dizer uma coisa. A atitude de humildade daquela mulher deixou de forma muito clara, muito objetiva, qual era o tamanho da sua fé. E aquela mulher, né? Ela olha para Jesus e diz a verdade. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Acabou. Acabou. Arrebentou com tudo. A mulher adorou, não retrucou e disse, é verdade, eu sou cananeia, mas os cachorros comem das migalhas, eu quero só migalha. Irmão, que nessa noite nós possamos dizer, Senhor, eu quero as migalhas. As migalhas de Jesus é muito mais do que caviar. As migalhas de Jesus é muito mais gostoso que aquela picanha. As migalhas de Jesus é muito mais gostoso que aquela massa. As migalhas de Jesus é muito melhor do que você imagina. As migalhas de Jesus é algo que nos satisfaz, é algo que nos dá alegria, é algo que nos traz alento, é algo que nos vai tirar de verdade do fundo do poço. Quem? As migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Os cachorrinhos vão lamber, vão comer. Então nessa noite diga, Senhor, olha, eu não merecia, eu era um pobre, miserável pecador, mas Senhor, eu quero as suas migalhas, eu quero comer das migalhas. As migalhas do Senhor vai te fazer forte, as migalhas do Senhor vai te encher, as migalhas do Senhor vai te dar um novo ânimo. Por quê? Porque você está exercitando a sua fé. Adore a Deus, adore ao Senhor, levante a sua mão e adore ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero dessas migalhas. Deus vai te encher. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é olhar para dentro de você e ver a sua humildade e a sua fé inabalável nele diante de qualquer situação. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A fé que agrada a Deus é aquela que desfruta do milagre desejado. Como? A fé que agrada a Deus é aquela que desfruta do milagre desejado. Ela desejava. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha ficou curada. Que coisa tremenda. Olha só, lá no livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 29 e 30, termina essa história assim. Então, lhe disse, por causa dessa sua palavra, pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Olha, acabou. Por quê? Porque, de verdade, a fé desta mulher agradou a Deus. E a pergunta que eu te faço hoje, como é que está a tua fé? Como é que está? Se Jesus chegar hoje, vai encontrar fé na terra? Será que você vai dizer, Senhor, olha, fica tranquilo, a minha fé está firme. Ela buscou a Jesus porque cria, persistiu, porque confiava e obedeceu sem questionar. Não questione o seu Deus. Não, você não pode, eu não posso, nós não podemos, porque somos dele. Somos dele. Ele faz com nós o que ele bem entender. Ele nos prova, nos coloca em situações que às vezes a gente não entende, mas se a nossa fé for uma fé genuína, nós vamos vencer no nome de Jesus. A mulher cananeia, conforme a orientação de Jesus, voltou e encontrou sua filha completamente liberta e curada. Quem sabe você aqui hoje também não precisa voltar para sua casa hoje crendo. E quando você entrar na sua casa, você vai ver a bênção de Deus na sua casa. Mas creia nessa palavra no nome de Jesus. Jesus se faz presente em nosso meio pelo seu Espírito.
Jesus se faz presente pelo seu Espírito. Eu estou falando a palavra de Deus. Eu estou usando a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, tira rancor do coração, tira tristeza, tira algo que está tirando a sua paz e diga: Senhor, eu quero entrar dentro da minha casa nessa noite, Senhor, e ver o milagre. Eu creio nisso. Se você crê, levante a sua mão e glorifique a Deus. Eu quero das migalhas. Eu quero, Senhor, comer das migalhas, porque eu sei que a sua migalha me cura. A sua migalha tira do meu coração aquilo que entristece o teu Espírito Santo. Igreja, glorifique a Deus e que nessa noite a nossa fé possa agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu concluir dizendo: se você está tentando agradar a Deus com a sua vida, com as pessoas, esquece. Não vai adiantar. Você tem que agradar a Deus. Nessa época de política, é uma luta. A gente tem que falar bem de tanta gente que não deveria falar, né? Tem que agradar, tem que agradar. Não, vamos agradar a Deus que a gente ganha mais. Geralmente o que impressiona o coração dos homens não impressiona o coração de Deus. Você entendeu? Geralmente aquilo que impressiona o coração de homens não impressiona a Deus. O que importa é ter uma vida cuja fé agrade a Deus em todo o tempo. Deus requer dos seus filhos uma fé que o agrade. Baixa tua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra dessa noite. São coisas da fé, Senhor. Eu tenho falado hoje sobre a fé que agrada a Ti, Pai. A fé que de verdade mexe com o teu coração. É a fé, Senhor, que faz o Senhor levantar do seu trono e olhar para nós. É a fé que faz com que o Senhor vá lá no seu odre e lembre-se das nossas orações. Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. E que nada venha abalar nossa fé. Nada. Mas que a nossa fé, Senhor, seja genuína e verdadeira. E ela possa te agradar. No nome de Jesus. Vamos em pé, igreja.